Olá, meus amores! E vocês estão bem? Que coisa boa! Gente, a ProWilliane hoje preparou uma aulinha bem especial. Hoje nossa aulinha vai ser de produção de texto. Só que hoje nós vamos falar sobre um livrinho que vocês têm aí em casa, né? Os livrinhos da literatura infantil. Nós vamos hoje usar o nosso primeiro livrinho da literatura infantil. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, acompanhem aqui a aula, certo? Depois vocês vão receber, né, tudo direitinho lá no formulário que a ProWilliane quer, que está solicitando para vocês. Nesse formulário, gente, nós vamos, né, fazer o seguinte: quando vocês terminarem de ler o livrinho solicitado pela Pro, vai estar lá no formulário, aí no formulário de vocês já vai estar o quê? As páginas. Nós não vamos, né, usar, vamos dizer, fazer a interpretação de todas as páginas. Nós vamos fazer aos poucos, vamos ler o nosso livro, mas vamos responder em duas etapas. Uma que vai ser agora na nossa primeira aula, né, sobre a literatura infantil, e na próxima aula nós vamos dar continuidade e terminamos de responder as outras páginas, ok? Então vocês só respondem as páginas que estão aí no formulário de vocês, somente as páginas que foram solicitadas. Vejam bem, hoje falar sobre a importância do incentivo à leitura para as crianças. Então hoje nós vamos falar sobre a importância do incentivo à leitura às crianças. Mas quais são os passatempos preferidos pelas garotadas? O que é o passatempo preferido da garotada? Será que eles realmente estão gostando de ler? Será que eles realmente têm o prazer de procurar esses livrinhos que estão em casa, né? Então, hoje em dia eu fico um pouco triste até de ver muitas crianças me dizendo que não gostam de ler. Outras já realmente têm o prazer de fazer uma leitura. Só que o passatempo preferido das crianças ultimamente não estão sendo mais os livros, e sim o quê? O celular, o computador, né? O videogame. Esses são os aparelhos que as crianças estão se dedicando mais, perdendo muito tempo diante do celular, diante de um computador, de um tablet, de um videogame, né? E o que é que a ProWilliane traz para a aula de hoje? Ajudando, orientando cada um de vocês que estão assistindo nossa aulinha de hoje. Então, nós vamos falar de uma coisa muito importante, né? A leitura, só que a leitura da literatura infantil. Vejam bem, a literatura infantil é um livro dedicado especialmente a crianças e jovens adolescentes. Nelas se inclui histórias fictícias, infantis e juvenis. Então, a literatura infantil é um livrinho que é apropriado, né, com histórias que já são preparadas, apropriadas para crianças, para jovens, né? Então, para os adolescentes. Então, são livros que têm de fácil compreensão, né, de uma linguagem que a gente pode compreender. Então, hoje em dia, se a criança ela tem um incentivo à leitura, seja ele num livro ou até mesmo usar, né, uma dessas tecnologias para pesquisar um texto legal, isso já ajuda bastante. Eu não digo que você tem que estar o tempo todinho pedindo para o papai, para a mamãe comprar livros para vocês, mas vocês têm ferramentas que levam essa história até vocês. Então, se o aluno ele tem, né, vamos dizer, curiosidade de descobrir novas histórias, através também dessas ferramentas, eles podem também fazer boas leituras, certo? Qual é a função da literatura infantil? Qual é a função? Para que serve, né, o livro? Para a ProWilliane e principalmente para vocês, crianças. Para que
serve? Qual é a função de vocês pegarem um livrinho e ler esse livro? A leitura, ela é rápida. Então, praticamente todos os livros da literatura infantil, né, não são livros extensos, aqueles livros grossos, né, que trazem muitas informações, que muitas vezes deixam a criança cansada. Tem crianças que gostam de ler, que têm o prazer de ler. Então, por maior que seja o livro, não vai causar nenhuma dificuldade. Mas já tem livros da literatura infantil que são livros fininhos, que vão ser uma leitura rápida e compreensiva, né? O vocabulário, quando eu digo vocabulário, as palavras que vão estar expostas ali naquele livro não são frases que você não possa compreender, não vão ter informações que vocês vão ficar com dúvida. O modo mais comum de apresentar os seus objetivos se faz tratando-se de suas finalidades mais abrangentes. Então, normalmente, o livro da literatura infantil, ele nos traz, né, o quê? Ele abrange mais o quê? Para a criança e para o adolescente. Educar, instruir aquela criança a algo bom, né? E também uma forma de distrair. Então, tem pessoas que têm prazer de ler. Tem pessoas, eu mesmo conheço pessoas que quando vão, vamos dizer, ser presenteadas, quando a gente pergunta o que é que você quer ganhar de presente, e aquela pessoa olha e diz assim, eu quero ganhar um livro. E aí eu tenho uma admiração por pessoas, né, que no lugar de pedir uma boneca, de pedir um carrinho, de pedir um celular, de pedir um videogame, pedir livro. Então, eu creio num futuro brilhante para aquela pessoa, certo? Então, normalmente, as pessoas que têm o hábito de ler e a finalidade também que faz com que esse livro traz para essas pessoas é uma finalidade incrível, né? Além da pessoa, né, que tem um hábito de ler, aquela pessoa que tem um hábito de ler, ela tem uma facilidade de escrever bem, ela tem facilidade de interpretar melhor. Então, eu acho que é um caminho, né? É uma reta que nós estamos dando aos nossos filhos, aos nossos alunos, uma reta onde a gente vai ver o progresso dessa criança, o progresso desse adolescente. Então, a criança que tem o hábito de ler é uma criança que você pode ter certeza que vai ter um futuro brilhante. Qual é a obra que marcou o início da literatura infantil? Teve uma obra que marcou o início da literatura infantil. Qual é essa obra? Essa obra que eu estou falando aqui no Brasil. Qual a obra que marcou o início da literatura infantil no Brasil? Vejam aqui o que a Proiliane traz sobre essa obra. Um país se faz com homens e livros. Uma frase sábia. Um país se faz com homens e livro. A frase é de Monteiro Lobato, o pai de Jeca Tatu e proprietário do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu creio que alguns não conhecem, né? Já eu creio que tenho certeza que alguns papais, né, mamães, tios já devem ter escutado falar do sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Ele é o apontador como um dos gênios da literatura infantil. Então, ele, né, Monteiro Lobato, é uma das pessoas, né, que tem livros encantadores da literatura infantil. Vejam bem, a Pro trouxe aqui, ó, imagem do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tem o livro, né, que nos traz uma linda história e que muitas vezes quando nós estamos envolvidos com um certo livro da literatura infantil, a gente passa a imaginar, né, a se imaginar dentro daquela história. Pro, mas tem que ser sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo? Não. Existem vários outros livros da literatura infantil que são ótimos, certo? De outros autores e que vocês também vão ficar encantados, ok? Vejam bem, pais que dão o exemplo despertam o interesse nos filhos. Então, o pai, papai e mamãe, aqueles que presenteiam os filhos com o livro, aqueles que incentivam
né, a leitura estão de parabéns, porque eu creio que o futuro dessa criança que tem o hábito de ler vai ser um futuro brilhante. Então a ProWilliane vai estar lá, né, colocando no seu formulário a sua literatura, onde você vai ler com muita vontade, né? Se for preciso reler para poder entender e fazer sua interpretação com muito sucesso. Termino aqui nossa aulinha. Até o nosso próximo encontro. Um beijo da ProWilliane.